Boas-vindas a esta nossa análise de hoje. Nós vamos destrinchar a aula da professora Penélope Esteves sobre a estrutura teórica altamente influente de Joan Scott. Se a gente quer analisar a história indo muito além daquele velho determinismo biológico, essa aula é absolutamente fundamental. Então, vamos mergulhar de cabeça para entender como o gênero dá sentido à organização e à própria percepção do conhecimento histórico. Para preparar o nosso terreno acadêmico, a gente volta lá em 1975, com a Natalia Davis. Ela resumiu perfeitamente o objetivo de toda essa empreitada, dizendo que a meta era descobrir o leque de papéis e de simbolismos sexuais, encontrar o sentido deles e entender como funcionavam na prática para manter ou mudar a ordem social. O desafio já estava lançado na década de 70. Era preciso ir muito além das aparências para entender a mecânica da sociedade. E o nosso roteiro para essa jornada teórica vai ser bem direto. 1. O problema da teoria. 2. As críticas aos modelos existentes. 3. A proposta de Scott. 4. Os 4 aspectos do gênero. 5. O gênero como linguagem do poder. E, por fim, reescrevendo a prática histórica. Vamos lá. Ponto número 1. O problema da teoria e a necessidade de teorização. Bom, para a gente dar o devido valor à solução que a Joan Scott trouxe, primeiro a gente precisa entender a dor de cabeça que os teóricos tinham com essas categorias sociais no passado. Pensemos no seguinte: por muito tempo, a categoria de classe tinha uma base teórica super robusta e elaborada, muito por conta do marxismo. Por outro lado, a categoria gênero ficava patinando. E por que isso acontecia? Porque ela era usada quase sempre de um jeito puramente descritivo. Faltava aquele peso analítico, sabe? Uma teoria própria, com dentes, para explicar de fato como o gênero opera e como muda ao longo do tempo. O que nos leva ao ponto 2. Críticas aos modelos existentes. Onde foi que as velhas teorias falharam? Para construir uma ferramenta analítica nova, foi preciso olhar para o que já existia e entender exatamente onde o negócio estava travando. Sendo bem imparcial, as teorias da época simplesmente não davam conta do recado. Os modelos baseados no patriarcado, que focavam na origem universal da dominação masculina, eram super criticados por serem ahistóricos e essencialistas. Do outro lado, o feminismo marxista, que focava nas relações econômicas, era visto como reducionista, tratando o gênero só como um subproduto da economia, um mero epifenômeno. Até mesmo a psicanálise, veja bem, não funcionava como uma ferramenta histórica geral. As duas escolas principais tomavam críticas bem duras. A de relação de objeto era criticada por ser literal demais, presa à experiência familiar de forma reducionista. Já a vertente pós-estruturalista acabava sendo vista como universalizante e deshistoricizada, focando tanto na linguagem e no inconsciente que descolava da realidade histórica. E é aí que chegamos ao ponto 3. A proposta de Scott e o turno de paradigma. É exatamente toda essa insatisfação com as velhas teorias que prepara o terreno para a virada de chave da Joan Scott, com a sua famosa definição dividida em 2 partes. Vamos olhar para a primeira parte dessa definição. A grande sacada aqui é que a Scott tira totalmente o foco do determinismo biológico. Ela estabelece que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças que são percebidas entre os sexos. Ou seja, não é a biologia ditando as regras de forma cega, mas sim a percepção cultural dessa diferença que molda a sociedade. Aí vem a segunda parte, que complementa a primeira de um jeito igualmente revolucionário. Ao dizer que o gênero é uma forma primária de significar relações de poder, a Scott revela que o gênero funciona como um vocabulário fundamental. A gente usa o gênero não só para falar de homens e mulheres, mas para dizer quem manda e quem obedece. É um conceito muito forte. Indo para o ponto 4, os 4 aspectos do gênero. Para a gente não ficar apenas na abstração teórica e entender como isso rola na prática, a mecânica da teoria se divide em 4 pilares específicos. O primeiro aspecto lida com os símbolos culturais. Pensa em representações clássicas e super fortes, como as figuras de Eva e de Maria. Esses símbolos jogam significados profundos na sociedade. E o mais fascinante é que eles são frequentemente contraditórios, gerando ao mesmo tempo expectativas puras e ideias de transgressão. O segundo pilar sustenta-se nos conceitos normativos. Aqui a gente está falando daquelas doutrinas religiosas, educacionais, legais, que tentam fixar de vez os significados dos símbolos culturais que acabamos de ver. E como elas fazem isso? Através de oposições binárias super rígidas, tipo forte contra fraco, racional contra emocional. A intenção é tentar esconder os conflitos reais por trás de uma falsa sensação de ordem. O que nos leva ao terceiro aspecto: instituições e organizações. É o momento em que a análise sai de dentro de casa e ganha o mundo.
O gênero opera ativamente estruturando muito além da família. Ele molda o mercado de trabalho, define quem acessa o que no sistema educacional e até como o próprio sistema político se organiza. E, por fim, o quarto aspecto, a identidade subjetiva. O grande ensinamento aqui é que a forma como o sujeito se constrói e entende a si mesmo é sempre um processo histórico e contextual. Nunca é um dado universal. A nossa subjetividade é fabricada no meio de todas essas engrenagens culturais e institucionais que a gente acabou de ver. Chegando no ponto 5. Gênero como linguagem do poder e suas metáforas de controle. Quando a gente junta todos aqueles 4 aspectos, o gênero deixa de ser só uma diferença e vira uma linguagem explícita para construir, legitimar e criticar a autoridade. Isso fica claríssimo na macropolítica. A teoria política, por exemplo, vive tratando o Estado como uma grande família onde o governante é o pai. Regimes autoritários usam controle rígido sobre as mulheres como um símbolo visível do poder do Estado. E o colonialismo? Cansei de ver descrições de povos colonizados como femininos para justificar a dominação. O gênero é literalmente a metáfora perfeita para o controle. Mas aí fica aquela grande dúvida. Se essa linguagem de poder é tão enraizada nas instituições, como é que a mudança estrutural realmente acontece? A estrutura explica que a mudança nunca é linear ou previsível. Ela costuma ser iniciada por grandes crises políticas, econômicas ou demográficas. E por quê? Porque, no fundo, as categorias de homem e mulher são vazias de um sentido fixo e eterno, ou transbordam de significados alternativos. Quando a crise bate, esses significados alternativos encontram a brecha perfeita para emergir e reconfigurar a ordem das coisas. Isso nos traz a nossa sexta e última parte, reescrevendo a prática histórica com a conclusão e as implicações. Entender esse modelo super teórico muda totalmente o jeito prático de escrever e analisar a história no dia a dia. Na prática, isso gera 5 passos claros para a pesquisa histórica. Primeiro, tratar o gênero como algo problemático e não natural. Segundo, sempre perguntar como ele opera nos contextos. Terceiro, desconstruir ativamente as oposições binárias. Quarto, reescrever a história com base nisso. E quinto, fundamentalmente, tornar as mulheres visíveis como participantes ativas e não só cenário de fundo. No fim das contas, a grande lição dessa nossa exploração é que esse modelo analítico não serve apenas para escrever a história das mulheres. O gênero se mostra uma ferramenta essencial para a gente compreender como absolutamente todas as estruturas de poder da sociedade se organizam e se justificam. E para fechar, a gente deixa essa citação definitiva da própria Joan Scott. O gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado. Que isso fique como um pensamento provocador para quem está acompanhando a gente. Sempre que você olhar para qualquer história ou estrutura social, pare e se pergunte exatamente como o poder está sendo articulado aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.